Primeiro cumprimento, já cumprimentei a todos aí na mesa. Essa é a fase da Operação Lava Jato, 66ª, né? Denominada alerta mínimo. E, como dito, foram 8 mandados ao todo, só de busca e apreensão, não houve mandado de prisão. E o foco principal são crimes de lavagem de dinheiro, né? No curso das investigações foram detectados participação de funcionários de instituição financeira e nessa prática de lavagem de dinheiro que já é identificada no âmbito da Operação Lava Jato, que consiste na geração de dinheiro em espécie para o pagamento de propinas, foi identificada essa atividade de gerentes que participavam e facilitavam a utilização de empresas para receber, assim, a maior parte, cheques do comércio, né? E se depositavam esses cheques nas contas e imediatamente, um dia após, havia o saque, dinheiro em espécie, e esse dinheiro era entregue aos operadores, né? Então, a participação consistia no auxílio diário, em se fazer essa contagem de cheques, né, contabilidade, desconto e saques, e também envolveu encerramentos de alertas, ou seja, o banco tem sistemas que apontam automaticamente algumas operações que podem ser consideradas suspeitas, né, apontam em sistema, e os gerentes ajudavam ali a apresentar justificativas que não correspondiam, em princípio, à verdade, né? Então, esse é o foco. E daí é o nome da operação alerta mínimo, né? Para que não houvessem esses alertas, que seriam alertas a uma comissão, uma instância superior do banco de segurança, que possivelmente poderia ter feito comunicações ao COAF, né? Aí, a partir desse alerta, sairia a comunicação ao COAF. Basicamente, em suma, essa é a hipótese criminal que nós estamos trabalhando, e vamos, agora com esses novos elementos, né, de apreensão, vamos ver o que se confirma ou não. Então, de imediato, passo a palavra ao Dr. Robertson, para que explique, no âmbito do Ministério Público, né, a investigação deflagrada hoje. Agradeço, Dr. Busato, desejo um bom dia a todas e todos. Antes de adentrar nos detalhes do caso e dos fatos que já foram levantados, eu queria fazer uma ressalva aqui, notadamente diante da aprovação da Lei de Abuso de Autoridade, que acaba por criminalizar determinadas interpretações jurídicas. Eu gostaria de deixar aqui expresso que não estamos adiantando nenhum juízo de culpa sobre quaisquer dos investigados, mas estão somente trazendo as suspeitas, os fatos que estão sob apuração, e tudo, logicamente, aquilo que já pode ser revelado porque já foi executado. Estamos falando aqui na 66ª fase da Lava Jato de 2 casos, né? São 2 representações de buscas e apreensões que foram realizadas, ambas em face de gerentes e ex-gerentes do Banco do Brasil, e as 2 têm em comum o modus operandi, né? A forma como determinados operadores financeiros se valeram de agentes gerentes de bancos para praticar seus ilícitos. Desde a primeira fase da Operação Lava Jato, na verdade, a Operação Lava Jato surgiu a partir de uma investigação de núcleos de operadores financeiros que faziam uma série de operações coordenadas entre si e, naturalmente, para que pudessem fazer milhões e milhões de reais e de dólares transitar entre suas contas, muitas das quais em nomes de empresas de fachada, eles precisaram se valer do sistema financeiro nacional e internacional. Para que eles se valessem desse sistema financeiro nacional e internacional e conseguissem executar essas operações pelo maior tempo possível, eles acabaram por cooptar, e é isso que está sendo investigado na fase de hoje, gerentes de instituições financeiras que acabavam auxiliando
esses criminosos a burlar os sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro, os sistemas de compliance do banco. Os elementos que foram angariados pela Operação Lava Jato em diversas fases, desde a primeira fase, demonstram, então, que para atingir essa finalidade, operadores financeiros cooptaram gerentes de banco e os quais receberam promessas e pagamentos de propina em decorrência disso. Especificamente na fase de hoje, a 9ª fase cumprida no ano de 2019, são objeto de apuração, alvos de apuração, 3 gerentes do Banco do Brasil, um ex-gerente do Banco do Brasil e 2 operadores financeiros. Isso não quer dizer que não tenham outros operadores financeiros envolvidos, mas sim o fato de que esses 2 operadores que hoje são objeto têm buscas e apreensões sendo cumpridas em seus endereços, eles ainda não tinham sido alvos de fases anteriores da operação. Estima-se que o montante ilícito movimentado por esse conjunto de investigados supere 200 milhões de reais. Parte significativa desses 200 milhões de reais foi convertida em espécie por meio de uma série de subterfúgios e por meio do auxílio dos gerentes, fatos que vamos detalhar logo em seguida. Na verdade, foi possível constatar, a partir das apurações, que o montante movimentado muito provavelmente foi bastante superior a 200 milhões de reais, mas isso a gente já explica. Interessante destacar também nesse caso que as irregularidades foram descobertas a partir da atuação conjunta do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e da Receita Federal, e uma vez trazidas à tona essas irregularidades, o Banco do Brasil foi provocado a produzir investigações internas em sigilo. O Banco do Brasil, de fato, realizou essas investigações, as quais se mostraram bastante úteis para o aprofundamento das investigações. Então, especificamente no que diz respeito a isso, o banco auxiliou nas investigações e esse auxílio, naturalmente, deve ser levado em conta quando for analisada a responsabilidade da instituição financeira sobre os fatos que aconteceram. A primeira investigação, o primeiro caso dos 2 objeto da fase deflagrada hoje, envolveu um ex-gerente do Banco do Brasil, José Aparecido Eiras. Ele foi gerente-geral da agência de Campos Elíseos entre 2011 e janeiro de 2014, e depois ele foi gerente-geral da agência do Santana, de janeiro de 2014 a julho de 2014. Ele, o senhor Eiras, era superior hierárquico de Rinaldo, que foi um gerente da conta da agência de Campos Elíseos, já denunciado no âmbito da Operação Lava Jato em 2014 e condenado pela prática de corrupção, justamente porque participou da abertura e movimentação de contas em nomes de empresas de fachada, deixou de comunicar operações suspeitas ao COAF, inclusive, no caso do Rinaldo, alertou os investigados, quando da deflagração das primeiras fases da Lava Jato, que havia uma ordem de bloqueio judicial nas contas dos doleiros. O esquema ilícito que contou com o auxílio desses gerentes na agência de Campos Elíseos, ele envolvia transações seriais de 4 grupos de doleiros, respectivamente coordenados por Raul Scrur, Raul Silva, Carlos Arturo e Nelma Kodama. A Nelma Kodama já foi denunciada e condenada no âmbito da Lava Jato, celebrou inclusive acordo de colaboração, e ela se utilizava de algumas empresas para praticar os seus ilícitos, para movimentar centenas de milhões de reais de dinheiro oriundo de práticas ilícitas, inclusive de corrupção. O senhor José Eiras, segundo revelou a senhora Nelma Kodama, aceitou abrir as contas sem a documentação devida, ciente de que as empresas eram de fachada, e utilizou dessas empresas para a prática de negócios ilícitos. Num depoimento judicial, a Nelma chegou a declarar que movimentava, por meio dessas contas, cerca de R$1 milhão por dia. O outro doleiro que se valeu da cooptação de um gerente do Banco do Brasil para a prática de ilícitos foi Carlos Arturo Júnior, vulgo Arturito. Estão sendo cumpridos buscas e apreensões nos seus endereços. Ele foi um dos responsáveis por movimentar, inclusive com a Nelma e com o Raul Scrur, valores tanto para
para geração de valores em espécie, que mais tarde eram repassados para as próprias empreiteiras que corrompiam na Lava Jato, para que elas pudessem fazer os pagamentos de propina, como também para fazer remessas de valores por meio de operações fraudulentas de câmbio, mandando dinheiro para o exterior também para o pagamento de propinas. O senhor Carlos Arturo tinha várias empresas com contas nessa agência de Campos Elíseos, no Banco do Brasil, todas abertas e movimentadas com auxílio do gerente-geral, senhor Eiras. Uma dessas contas chama atenção, e aqui já é possível ilustrar uma irregularidade, é a conta da empresa Mascarenhas Material de Construção. Essa empresa Mascarenhas, ela foi aberta na agência Campos Elíseos com base nos documentos e no nome de uma pessoa falecida, o Neilton. O fato da pessoa ser falecida, ou seja, quem estava abrindo a conta, o procurador da empresa lá, era alguém que já tinha morrido à época da abertura da conta, foi percebido por outros gerentes da agência. Esses outros gerentes falaram para o senhor Eiras, olha, essa pessoa é falecida. E a posição do senhor Eiras foi, mantenha a abertura da conta e não questione. Ele, inclusive, é interessante isso, a conta ficou aberta por um período na agência de Campos Elíseos e depois, quando o Eiras mudou para outra agência, a agência de Santana, ele levou de novo a conta para a nova agência. Então, ele sabia, tinha conhecimento que aquela conta estava em nome de uma pessoa falecida, de alguém que não existia, que era utilizada para lavagem de dinheiros e fez com que, ainda assim, milhões de reais fossem movimentados por meio dela. Um terceiro doleiro que se valeu dos serviços desses agentes financeiros para a prática de ilícitos foi Raul Scrur. E Raul Scrur tinha uma empresa específica com conta na agência chamada District Cash. A empresa District Cash foi beneficiada pela atuação ilícita dos investigados que encerraram alertas de detecção de operações suspeitas de lavagem, deixaram de notificar o COAF dessas operações suspeitas, movimentaram, deixaram que a conta fosse movimentada por terceiros sem procuração e por aí vai. O Raul Scrur também se valeu da criação de uma conta chamada CRG. A CRG foi uma conta aberta, uma empresa de fachada, e que chamou a atenção o fato de que as sócias iniciais dessa empresa eram a Cristiane Silva, companheira do gerente-geral da agência, José Eiras, e o filho dela, menor impúbere, também como sócio. Isso, a empresa CRG foi aberta em 2011, e em 2013 ela teve uma alteração no seu quadro societário, e passou a ser integrado por Maria Lúcia Cardena, pessoa que integrava, segundo as investigações indicam, o grupo, a organização de Raul Scrur, e por Vanessa Silva dos Santos, não mais a companheira do gerente-geral da agência, mas sim a cunhada do gerente-geral da agência. O que chamou a atenção e é realmente assustador que isso aconteça no sistema financeiro? Foi firmado um termo de compromisso dessas duas empresas de fachada, da District Cash e da CRG, um termo de compromisso que foi assinado pelo então gerente-geral José Eiras, como representante do Banco do Brasil, e nesse termo havia o ajuste de que a District Cash, a empresa do doleiro de fachada, se comprometia a fazer depósitos em espécie nas agências, em determinadas agências do Banco do Brasil, e em contrapartida efetuar compras periódicas e regulares de títulos de capitalização do banco. Esse termo foi assinado, e com base nele, a District Cash previa lá a contratação por parte da empresa do doleiro de R$100 mil por mês de títulos de capitalização no mês de junho de 2013, e a partir de agosto de 2013, a contratação de R$1.000 por dia de títulos de capitalização. É interessante destacar aqui que a aquisição desses títulos de capitalização era algo que interessava aos gerentes que movimentavam as contas, porque com base no batimento de metas junto ao banco, inclusive vendas de produtos, de seguros, de títulos de capitalização, eles
conseguiam resultados e tinham distribuições de lucros e dividendos proporcionais a esses resultados. Então, foram identificados em ambas as investigações aquisições de seguros, de Ourocap, de uma série de produtos de forma fracionada, de modo que os gerentes conseguissem bater suas metas. Além disso, logicamente, os investigados, inclusive os colaboradores, relataram que também transferiam valores em espécie para os gerentes envolvidos. Um outro aspecto interessante que foi constatado, inclusive constatado pela própria apuração do Banco do Brasil, corroborando as palavras dos colaboradores que foram ouvidos ao longo da investigação, é o fato de que o gerente José Eiras, ele mantinha em seu poder, na agência do banco, cheques em branco da empresa CRG e os utilizava conforme a necessidade das operações de lavagem para depositar os valores na District Cash. Então, basicamente, o esquema funcionava com saques de valores em espécie e os cheques estavam lá já preenchidos com os valores em branco para que o gerente fizesse diretamente a movimentação dos valores. É interessante destacar também que essa empresa teve o encerramento de diversos registros no chamado Sistema de Detecção de Lavagem de Dinheiro do Banco do Brasil. E o primeiro encerramento foi feito a partir de uma determinação do gerente da agência, o José Eiras, o que não era comum, porque normalmente quem analisa esses alertas de lavagem é o gerente da conta, mas nesse caso, o primeiro encerramento de alerta de lavagem foi feito pelo gerente cooptado, e logo em seguida vários outros foram feitos com base na justificativa inicial. Então foram repetidas várias outras exclusões de alertas de lavagem com base nessa justificativa de José Eiras. Interessante também destacar que esse termo de compromisso atípico, ilícito, flagrantemente ilícito, que foi firmado entre empresas de doleiros com o representante do Banco do Brasil, o senhor José Eiras, ele fez com que o Banco do Brasil, nas palavras de um dos gerentes ouvidos durante a apuração, servisse como uma espécie de garçom de dinheiro em espécie para doleiros. O que esse gerente falou? Ele falou que era muito comum que nos mesmos dias em que a District Cash depositava valores em espécie ao banco, levava valores de espécie ao banco, outros doleiros solicitassem valores elevados em espécie no mesmo dia, sendo que José Eiras determinava que os valores que chegavam em espécie da District Cash deveriam ser repassados para outros doleiros sem que as informações fossem inseridas nos sistemas formais do banco. Então, por isso, a gente pode intuir que se 200 milhões transitaram formalmente pelos sistemas do Banco do Brasil em operações ilícitas, talvez muito mais transitou por meio desse subterfúgio que valia do banco como uma espécie de garçom entre doleiros. Esses valores, eles vinham, e isso está previsto no termo de compromisso, e talvez é interessante destacar que esse termo de compromisso circulou em e-mails funcionais de diversos outros gerentes do banco, apesar de ter sido firmado por parte do Banco do Brasil apenas pelo José Eiras. Mas os valores em espécie vinham acondicionados em envelopes plásticos padronizados, que eram repassados a outras empresas no meio-dia sem a conferência dos valores. Então, a determinação do gerente geral da agência era: recebam esses valores, não deslacrem esses envelopes, não confiram se o valor que consta na face do envelope condiz com o valor que está dentro do envelope, não vejam se as notas são verdadeiras ou falsas. Simplesmente repassem esses valores para quem for determinado. Esse, basicamente, é o primeiro esquema investigado. As investigações começaram cedo, logo depois da denúncia do subordinado de Eiras no ano de 2014, e evoluíram, e aí encontraram uma outra linha de investigação, que é o caso que envolve outros doleiros, especificamente Zac, Trombeta, Morales e Silvio, conhecido como Silvio de Almeida e Souza, conhecido como Silvio Preto pelos investigados.
o que aconteceu nesse caso? Algo muito semelhante no caso anterior. Os operadores financeiros Roberto Trombetta e Rodrigo Morales falaram que se valeram dos serviços de Zack, que mais tarde procurou a Polícia Federal e trouxe as informações voluntariamente, antes, em momento em que pôde contribuir com as investigações, mas eles basicamente relataram o seguinte: olha, existia um mercado de dinheiro vivo em São Paulo, de venda de dinheiro em espécie, e para que o negócio dos operadores financeiros Roberto Trombetta e Rodrigo Morales era receber das empreiteiras investigadas da Lava Jato e restituir dinheiro em espécie. Só que eles subcontrataram um outro doleiro, o Silvio Preto e o Zack, para que o dinheiro em espécie fosse gerado. Então, qual que era o caminho do dinheiro? Empresas como UTC, OAS, depositavam nas contas de fachada de Roberto Trombetta e Rodrigo Morales, os quais, por sua vez, repassavam para as contas de fachada controladas por Zack, especificamente Elo Goiás Serviços e Goiás Realty Imobiliária, e dessas contas, que eram geridas por outros gerentes alvos da operação de hoje, eram feitos uma série de saques fracionados em espécie. O percentual da remuneração da compra de moeda em espécie por doleiros, segundo revelado por investigados, era de cerca de 2 a 2,5% do valor da transação. Então, se havia um saque em espécie de R$100 mil, esse valor, 2 a 2,5% desse valor era restituído, era a remuneração do doleiro. Sendo que o investigado que colaborou com as investigações disse que 10% dessa comissão que ele auferia era devolvida para os gerentes da conta, tanto os gerentes gerais da agência quanto os gerentes da conta, e ele inclusive relata a participação do tesoureiro da agência nessa investigação. Ele disse que se o percentual em dinheiro era repassado ao gerente geral da agência, os outros eles não ganhavam um percentual fixo, esse 10% da remuneração do doleiro, mas eles ganhavam favores financeiros, pagamentos de R$1.000, R$2.000, R$3.000 corriqueiramente, pagamentos de contas. Então os gerentes da agência davam boletos para que o doleiro fizesse os pagamentos, compra de determinados bens, aquisição também de produtos da agência, consórcios, Ourocap. Chamou atenção especificamente nesse caso, e a alternativa que foi buscada para o aprofundamento dessa investigação, que inicialmente foi revelada pela palavra do próprio doleiro, e aí o que foi buscar a realização de uma investigação sigilosa prévia pelo Banco do Brasil para confirmar ou não o que estava sendo dito. Isso foi feito mediante uma ordem judicial e com a obrigação do banco de manter sigilo do que estava sendo investigado, das pessoas envolvidas, logicamente. E essa investigação chegou a corroborar uma série de irregularidades reveladas pelo colaborador. Por exemplo, confirmou que as contas das empresas Goiás Realty e Elo São Paulo, que movimentaram R$150 milhões em duas agências do Banco do Brasil, foram criadas sem a documentação pertinente. Uma delas foi criada sem qualquer documentação, não tinha documento do titular nem nada, e a outra foi criada com documentação de quem não era o titular da conta. Também foram verificados que diversos produtos da instituição financeira foram adquiridos por essas empresas para que os gerentes lá atingissem metas definidas pela instituição e tivessem participações maiores nos lucros e dividendos que eram distribuídos. Verificou-se, por exemplo, a aquisição de 28 Ourocaps em valores de R$200 a R$3.000 em dias fracionados, aplicações em CDB, aquisições de seguros de valores parecidos e por aí vai. Outra fraude que aconteceu, e para isso os doleiros precisavam dos gerentes cooptados para que o esquema criminoso tivesse a sua continuidade, era a realização de saques sem que fosse feito o necessário provisionamento dos valores com um dia útil de antecedência, conforme determina as resoluções do Banco Central e que regem as próprias comunicações do COAF. Então, se verificou que foram feitos apenas 8 provisionamentos de valores na data dos fatos, quando, na verdade, seriam obrigatórios provisionamentos a partir do ano de 2012, de transações de saques em espécie acima de 100 mil,
sendo que ocorreram 245 saques em espécie superiores a R$100 mil por parte desses investigados. Essas transações seriais feitas por saques sem provisionamento, que mais tarde também se revelou não foram comunicadas ao COAF, permitiram que essas organizações criminosas mantivessem em bancos no Brasil contas que movimentaram centenas de milhões de reais e permitiram que elas movimentassem esses valores sem que pudessem ser rastreadas e investigadas ao tempo em que as operações estavam acontecendo. Essa é a gravidade de não comunicar uma operação ao COAF. Os órgãos de persecução acabam tomando conhecimento dos fatos daí, se tomarem conhecimento, muito tempo depois, de modo que não se consegue interromper as atividades criminosas ao tempo em que elas estão funcionando. Só passo a palavra para a colega doutora Laura para complementar. Primeiramente, bom dia a todos. Como destacou aqui o Dr. Robertson, nos preocupa bastante essa utilização do sistema financeiro nacional e o sistema regular, instituições bancárias, para a lavagem de dinheiro. Nesse caso, ficou bastante evidente a violação às regras de compliance, a atuação deliberada de algumas pessoas para evitar que os fatos fossem descobertos e para propiciar que essa lavagem milionária de valores ilícitos ocorresse por um longo período de tempo. Se verificou, por exemplo, no caso do Zak, que o Robertson mencionou, de mesmo apesar de os gerentes terem sido instados a esclarecer sobre a regularidade dos valores que eram operacionais, que tramitavam nessas contas, ainda assim eles expressamente, ao responder aos superiores, defenderam a regularidade que sabiam não existir, como forma de fazer com que o sistema se perpetuasse. E obviamente, esses mecanismos de detecção de lavagem de dinheiro precisam ser constantemente aprimorados e precisa haver um controle de sua efetividade. Então, nesse caso, a gente percebe que houve diversas falhas que deveriam ter sido detectadas e permitiram a ocorrência desse esquema ilícito. Bom dia a todos. O caso em si foi bem explicado, né, pelos procuradores, pela polícia. Com relação à receita, eu gostaria de esclarecer e evidenciar o fato de que, como se trata de uma operação, em que agora você trabalhou com gerentes, funcionários de banco, com corretores de câmbio, operadores, a gente escolheu para atuar e trabalhar nas buscas, né, colegas que já tinham expertise e conhecimento para poder, de forma bastante apurada, bastante precisa, ajudar na coleta e na busca de novas informações e conhecimentos para ajudar a investigação, né. É mais isso que eu gostaria só de complementar por parte da Receita. Bom, antes de passar às perguntas, só vou aproveitar para dar uma contextualizada pela parte da Delegacia Regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado. O mantra das investigações de combate à corrupção e lavagem de dinheiro é: siga o dinheiro, follow the money. Tá? O mantra de quem quer ocultar, né, e quer fugir das ações da justiça é: apague os rastros. Então, se tem uma coisa a ser destacada na deflagração dessa operação, como a tentativa de apagar os mecanismos de controle e melhoria de entendimento do rastreio do dinheiro, né, pelo menos aqui para caso de corrupção, né, é aplicado dentro de instituições financeiras regulares. Então, a busca e o trabalho e a dificuldade, às vezes técnica de explicar, mas basicamente a importância é como esses mecanismos que vão se desenvolvendo para melhorar o rastreio do dinheiro também é atacado por aqueles que querem
fugir da ação das autoridades públicas, ou melhor, da transparência como um todo. Por isso, o nome alertas mínimos. Mas isso é em termos de contextualização, é um processo que vai se dando até se transformar no modo natural. O nosso trabalho é fazer com que cada vez mais o sistema financeiro, as organizações, as transparências possam se reiterar um comportamento até a gente poder criar um combate de cultura à corrupção. Não imaginem os senhores, né, que essa ocultação de meios dos dinheiros é apenas para corrupção. Isso também é usado na parte de crimes violentos, como foi feito na Operação Cravada de combate ao PCC, recentemente, há 2 meses, né? E também é feito para o combate de contrabando de cigarros nas fronteiras. Isso aí vocês podem ter certeza. Acrescentando em termos de contextualização, essa é a 9ª fase, apenas esse ano, da Operação Lava Jato, mas o Paraná, pelo menos a sua superintendência no estado, já deflagrou pelo menos 19 operações especiais envolvendo crimes violentos, crimes de combate à fronteira, contrabando de cigarros, tráfico de entorpecentes, crimes previdenciários, pedofilia, ou seja, essa aqui é apenas mais uma engrenagem nessa estrutura toda. E obrigado à imprensa, né, por poder fazer parte nesse acompanhamento do trabalho da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita, que é o fortalecimento das instituições até a parte do combate à corrupção e ao errado e à injustiça no nosso país, poder ser uma cultura nossa, uma cultura brasileira, de não aceitar mais o errado. Agora podemos passar às perguntas. Obrigado. Bom dia a todos, do Cinema Vaz da RPC, afiliada da Rede Globo. Gostaria, doutor Robertson, que o senhor nominasse os doleiros envolvidos nesse esquema de lavagem de dinheiro com os ex-gerentes e gerentes do Banco do Brasil. Bom, como disse, são alvos de medidas de busca e apreensão hoje 2 doleiros específicos. Carlos Arthur, que é conhecido como Arthurito, e que operava com outros doleiros, como por exemplo o Nelma, como por exemplo o Raul Schrur. Raul Schrur está preso por condenações da Operação Lava Jato hoje. Nelma está cumprindo pena em regime diferenciado, pois celebrou acordo de colaboração, e aí os 2 já foram objetos de busca, já foram alvos de busca, e nessa medida não se cumpre busca hoje sobre eles, apenas sobre o Carlos Arthur, que é um personagem diferente. Isso de um caso, do caso envolvendo o gerente Eiras. Do outro caso, que envolve outros gerentes na ativa do Banco do Brasil hoje, envolve a atuação dos doleiros Trombeta e Morales, que celebraram um acordo de colaboração com o Ministério Público e falaram que compravam dinheiro com outro doleiro no mercado, Antônio, conhecido como Antônio Preto, Antônio de Souza, né? Silvio Preto, que atuava na venda de valores em espécie. E foi ele o responsável por cooptar um outro agente, que é o Zac, que abriu as contas no banco. Então, a gente está falando aqui de 2 doleiros de alvos de busca hoje, mas diversos outros que com eles operavam e que já são investigados pretéritos da Operação Lava Jato. A segunda pergunta é: qual a situação atual desses gerentes e desse ex-gerente? Eles foram afastados, continuam nas suas funções? Que atitude o Banco do Brasil tomou? Pronto. No caso do senhor Eiras, ele foi alvo de uma apuração interna do banco, de uma apuração disciplinar, e foi desligado do banco justamente pelos ilícitos que ele cometeu. No caso dos demais gerentes, os gerentes que estão na ativa, nós temos uma situação específica que foi proporcionada a partir da opção de investigação da Polícia e do Ministério Público. Quando Riad, que era o dono da conta, nos procurou e revelou todas essas condutas ilícitas, nomeou os gerentes que estavam lhe auxiliando para a prática de lavagem sem que
houvesse a comunicação ao COAF, nós levantamos o máximo de informação possível que já havia em dados de bancários, em buscas e apreensões, e mesmo assim a gente viu que seria necessário aprofundar a investigação dentro do banco. Então, nós optamos por fazer um pedido de uma autorização judicial para que fosse o Banco do Brasil intimado a realizar uma apuração sigilosa no prazo de 30 dias, que ele não comunicasse ou fizesse qualquer movimentação em relação aos gerentes envolvidos e para que não prejudicasse as medidas que estão sendo cumpridas hoje. Então, essa investigação ela foi efetuada, os gerentes não sabiam, por parte do banco até hoje, que seriam alvos das medidas, e a gente teve, inclusive, que fazer um cumprimento das medidas com caráter emergencial, porque, segundo nos foi revelado pelo Departamento Jurídico do Banco do Brasil, um desses gerentes simplesmente abandonou o cargo em março desse ano, que foi mais ou menos a época em que as investigações do caso ganharam corpo. E um outro gerente, ele entrou no programa de demissão voluntária do banco e receberia, na semana que vem, um valor de R$250 mil de incentivo para demissão voluntária. Naturalmente, nós buscamos antecipar a deflagração da operação para que o banco possa tomar as medidas de instauração dos procedimentos internos administrativos e, eventualmente, não efetuar o pagamento desses valores, haja vista os indícios de irregularidades que pesam sobre esse gerente geral da instituição financeira. Eu queria só fazer um adendo, porque eu acho importante. De longa data, a Operação Lava Jato já vem fazendo investigações justamente sobre essas lacunas, essas sombras do sistema financeiro nacional que permitiram, seja com a cooptação direta de gerentes, seja por meio de outros artifícios, que permitiram que doleiros movimentassem bilhões de reais ilicitamente, que lavassem dinheiro, gerassem valores em espécie. E esses procedimentos, não só em relação ao Banco do Brasil, como em outras grandes instituições financeiras nacionais, ensejaram o aperfeiçoamento dos sistemas internos dessas instituições financeiras de prevenção e lavagem de dinheiro. O feedback que nós tivemos no início desse ano do COAF foi no sentido de que o Banco do Brasil foi uma das instituições que mais investiu no aperfeiçoamento das suas estruturas de lavagem e prevenção à lavagem de dinheiro. Segundo nos foi relatado, o Banco do Brasil contratou mais de 200 funcionários com a finalidade exclusiva de trabalhar no setor de prevenção à lavagem de dinheiro. E com isso, talvez, se ele tivesse essa estrutura à época dos fatos, não fosse possível realizar essas operações. E explico por quê. Em 2011 a 2014, quando essas operações aconteceram, como funcionava o sistema de prevenção do Banco do Brasil? Eram notadas operações suspeitas, como, por exemplo, dezenas, centenas de saques em espécie, e aí isso gerava um alerta no banco. Esse alerta era encaminhado para os gerentes da conta, para os gerentes da agência, onde aquela pessoa jurídica ou física mantinha a sua conta, e eram os gerentes da agência e da conta que faziam análise da necessidade ou não de comunicar ao COAF a suspeita das operações. Qual que é o problema disso? Quando os gerentes são cooptados pela organização criminosa justamente para não comunicar ao COAF, para deixar que as organizações criminosas pratiquem seus crimes fora do radar das autoridades públicas, o que acontecia era práticas ao longo de anos a fio, sem que o Estado pudesse tomar conhecimento disso. Hoje, o Banco do Brasil, ele não mais faz com que a análise das suspeitas de lavagem sejam feitas pelos gerentes da agência, próximos dos correntistas, mas sim por um setor central que faz análise sem que tenha qualquer vínculo com os correntistas, pessoas físicas ou jurídicas, empresas de fachada dos próprios doleiros. Esses gerentes, eles tinham, de acordo com as normas internas do banco, a partir de um determinado valor, eles teriam que comunicar aos superiores. Qual que seria o valor limite, por exemplo, que pudesse sinalizar que poderia ser uma operação ilegal? Tem um limite? Existem duas formas de comunicação de operações ao COAF. A primeira forma é a comunicação automática. A comunicação automática ocorre sempre que algum correntista faz um saque de valor em espécie acima de R$50 mil hoje,
mas à época dos fatos a quantia era 100 mil reais. Então, se sacasse acima de 100 mil reais, a comunicação era automática ao COAF, deveria ser. Do mesmo modo, uma regulamentação do Bacen obrigava que saques acima de 100 mil reais fosse feito um provisionamento, ou seja, o correntista deveria solicitar o saque e só poderia fazê-lo 24 horas depois. Esse provisionamento ele foi burlado pelos gerentes cooptados pela organização criminosa. Eles faziam os saques conforme a necessidade. Falavam, olha, estou indo aí no banco buscar 500 mil reais em espécie, providencie. E assim acontecia. Mas, e aí isso tudo da comunicação automática, que não depende dos funcionários públicos, dos gerentes dos bancos. A outra forma de comunicação é de operações suspeitas. E aí ela pode se dar por variadas razões. Pode se dar, por exemplo, porque o gerente, o caixa do banco recebeu um depósito em espécie, as notas eram notas com cheiro, com mofo, com notas em valores pequenos. Pode se dar porque o cliente se recusou a informar os seus dados cadastrais. E pode se dar, por exemplo, a partir da realização de sucessivas operações suspeitas. Como que uma empresa recebe um TED e no mesmo dia faz um saque no exato valor? Fazer isso uma vez talvez não seja suspeito. Fazer isso 100 vezes, sem dúvida que é suspeito. Mas a operação suspeita só é comunicada ao COAF se ocorrer uma análise por parte dos gerentes, falar, olha, esse conjunto da obra aqui é muito suspeito. E aí comunica ao conselho. Nesse caso, foi justamente isso o que não aconteceu. Houve só 3 comunicações ao COAF, de valores muito baixos, não obstante as organizações criminosas tenham movimentado mais de 200 milhões de reais pela via formal, pelos sistemas financeiros do banco, tirando os valores que transitaram por meio de malotes em espécie, conforme aquele termo de compromisso manifestamente ilegal. Os senhores poderiam revelar os nomes desses gerentes? Nós temos 3 nomes aqui, tem como confirmar? Eu não sei como que está a situação das buscas, daí eu não sei se... Não tem problema. Não, nomes pela parte da polícia, nós não informamos. O senhor pode revelar, doutor Robson? Eu acho que por hora, acho que cumpre ressaltar os cargos, né? Já foi falado o nome de dos gerentes, já que já era investigado e superior hierárquico de um outro condenado, e aí a gente está falando de outros investigados na ativa, 2 gerentes gerais e 1 gerente de conta e 1 tesoureiro. Os nomes, senhor não... Os nomes a gente vai reservar, até porque não sei qual é a situação das buscas. Das investigações. Bom dia, Camila Abrão, da Gazeta do Povo. Eu tenho 2 perguntas. Eu queria entender a linha do tempo das investigações. O Dr. Pozdobon chegou a comentar que começou cedo, em 2014, logo depois que um subordinado fez algumas declarações. Queria entender isso. E a segunda questão, eu queria perguntar tanto para o Dr. Pozdobon quanto para a doutora Tesler sobre as declarações do ex-PGR Rodrigo Janot ontem à noite no Estadão, que ele falou que foi a uma sessão do STF, com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes. Eu queria que os senhores comentassem sobre isso, se isso pode, de alguma forma, abalar mais a Operação Lava Jato, as investigações, e dar mais munição ao ministro, que já trata os procuradores como que buscam poder, de alguma forma. Nesse sentido, eu queria que os senhores comentassem essa declaração do ex-PGR, por favor. Bom, no tocante à linha do tempo, o que acontece é o seguinte, a gente está falando de vários doleiros, né? Nelma, Raul, Carlos Arturo, estamos falando de um ex-gerente do banco que já foi condenado na Lava Jato, e aí foram feitos desdobramentos, né, das investigações originárias para investigar especificamente esses fatos. Foram feitas uma série de diligências e no final do ano de 2017 já houve primeiras medidas postuladas, sendo que foi necessário fazer um aprofundamento das investigações, e de modo que a outra investigação que iniciou em 2015 ou 2016, né, Dante, dos trombetas de Isaac 2015, a partir da colaboração de outros colaboradores, estava andando em paralelo. Chegou um determinado momento em que as duas estavam muito conectadas pelo mesmo modus operandi, e aí a opção
da investigação foi de flagrar a fase em conjunto, haja vista, inclusive, a proximidade dos métodos utilizados pela organização criminosa. No decorrer desse tempo, foram feitas diversas outras apurações, inclusive dentro do banco, como disse anteriormente. No tocante à declaração do ex-PGR, enfim, não tenho comentários sobre isso, é algo que, enfim, não merece nossos comentários. Só para eu entender, a investigação interna do banco, por exemplo, ela começou quando? Logo em 2014? São duas, né? Sim. Acho que a primeira, eu não tenho a data aqui precisa, mas a primeira aconteceu no ano de final do ano de 2014, ou início de 15, e a outra foi agora, recentemente, há 2 meses. Bom dia, Paulo da KTV de Cascavel, filiada da TV Cultura. Dr. Robertson, gostaria que o senhor desse mais detalhes sobre como esses funcionários, os métodos que esses funcionários usavam para burlar o programa de compliance do banco. Legal. Bom, é interessante que a atuação dos gerentes, ela se mostrou necessária para que as organizações criminosas efetuassem centenas de transações, não apenas no momento inicial da abertura das contas, como também durante a própria movimentação das contas. Então, a irregularidade começa quando os gerentes de conta ou gerentes de agência permitem que sejam criadas contas bancárias em nome de pessoas jurídicas que não têm qualquer estrutura, não tem funcionários registrados, os endereços são endereços manifestamente incompatíveis com os valores que elas movimentam, elas declaram faturamentos de 10, 15, 20 mil reais, mas movimentam mensalmente mais de 1 milhão. Então, esses critérios por si só, a participação dos gerentes para que essas contas fossem abertas, já é em si uma grande irregularidade. Depois de abertas, as contas iniciam, quando utilizadas para lavagem de capitais, elas começam a dar sinais de operações reiteradas de lavagem, como, por exemplo, recebe um TED de 500 mil reais no dia X, e no mesmo dia X, esses 500 mil reais são sacados mediante a emissão de um cheque na boca do caixa. E ainda está sob apuração o destino do valor em espécie que foi gerado, porque até o momento a gente conseguiu enxergar que valores milionários chegavam e eles eram sacados em espécie por meio de cheques, mas muitas vezes, conforme fases anteriores da Lava Jato já revelaram, o valor é sacado artificialmente. Vem o cheque, o caixa permite que ele seja sacado, mas o dinheiro nem sai do banco e ele só é desconectado da linha bancária para ser depositado fracionadamente em outras contas. Então, como o Dr. Hiroshi bem destacou, a gente está falando aqui de organizações criminosas cujo produto oferecido é justamente as sombras. Permitir que transações financeiras sejam efetuadas fora do radar das autoridades. Permitir que o rastro do dinheiro seja quebrado e, com isso, as investigações acabem se tornando bastante difíceis. A Laura quer seguir. Um pouco a gente já comentou, né? Se perguntou sobre os métodos utilizados, esse, levantar os alertas, quando provocados a esclarecer, prestar informações inverídicas, como também já foi mencionado a questão da abertura de contas sem qualquer documento. Então, o que é absolutamente inadmissível que um gerente permita a abertura de contas sem documento, a movimentação por pessoa que não tem ligação com a empresa, não tem autorização de movimentar valores, a participação dos gerentes nessa, inclusive preenchendo cheques, fazendo essas medidas que, obviamente, eles fazem com que essas transações fiquem fora do radar. Fazer um adendo, o colaborador, na linha do que a doutora Laura acabou de dizer, do preenchimento dos cheques, o colaborador, o operador financeiro nesse caso, revelou que
em determinados casos, quando havia urgência, ele nem sequer se deslocava à agência para assinar os cheques para que as transações fossem efetivadas. Os próprios gerentes das contas falsificavam a sua assinatura. Isso, naturalmente, será objeto, oportunamente, de perícia grafotécnica para se verificar a veracidade ou não dessa informação. Bom dia, meu nome é Vinícius, sou repórter do UOL. Primeiro, eu queria tirar uma dúvida pontual. O Dr. Robson usou uma frase que eu achei bem interessante, que ele fala que o Banco do Brasil servia como garçom de dinheiro em espécie. Essa frase é de quem, Dr. Robson? É do senhor? É de algum colaborador? Eu não tenho aqui o nome, mas foi uma das pessoas inquiridas no procedimento de apuração do banco, que foi um funcionário, né, do banco subordinado ao gerente geral da agência, que justamente disse isso, que o banco servia de garçom, entregando dinheiro de empresas comandadas por Raul Schlur a outros operadores, evitando a necessidade de reserva de 24 horas para o saque e, às vezes, evitando, inclusive, a necessidade do dinheiro passar pelo sistema financeiro oficial. Uma outra pergunta que eu tenho é sobre o método de investigação, né? O senhor falou que depois de algumas indícios de irregularidades, os investigadores optaram por contatar o Banco do Brasil para que o Banco do Brasil fizesse uma investigação interna e, de certa forma, colaborasse com a investigação do Ministério Público da Polícia Federal. Eu não sei se eu estou equivocado, mas, por exemplo, no caso das empreiteiras, que também foram alvo da Operação Lava Jato, eu não me lembro de procedimentos semelhantes, em que tem indícios de irregularidades e o Ministério Público ele pede para as empreiteiras apurarem isso. Foram já feitas operações, mandados de busca e tal. Por que, no caso do Banco do Brasil, se optou em fazer essa colaboração antes de uma investigação que eu vou chamar um pouco mais incisiva? Pronto, excelente pergunta. Naturalmente, as investigações envolvem opções e essas opções envolvem riscos de perda de prova dos dois lados, né? No caso do Banco do Brasil, essa opção por fazer revelar a ele os fatos ilícitos e, mediante uma ordem judicial, solicitar uma investigação sigilosa no prazo de 30 dias, isso aconteceu nesse ano, justamente na medida em que a apuração interna que ele fez do caso anterior foi profunda, trouxe indícios veementes da prática ilícita dos seus funcionários, e o banco se mostrou, assim, apto a investigar adequadamente seus próprios ilícitos. Então, com base na investigação anterior do caso Eiras, que foi feito pelo banco, e que mostrou a efetividade da investigação interna, e também o fato de que não havia nenhum sinal de que o banco poderia querer ocultar informações, destruir evidências, e também o fato de que o Banco do Brasil é um banco público, assim como a Petrobras é uma empresa pública, nós optamos por contar com a cooperação do banco numa fase sigilosa prévia para buscar verificar a pertinência e a veracidade das informações trazidas, que não poderiam ser atingidas de outra forma, senão a partir do próprio banco. É importante ressaltar aqui também que as pessoas que tiveram acesso a essa documentação fazem parte de uma instância absolutamente diversa daquela que era investigada. Então, a investigação ela estava focada nesse núcleo criminoso da agência, e o setor jurídico que fez essa análise não tinha qualquer relação e não havia qualquer indício de que esses esquemas contassem com a participação de outras pessoas, de outras instâncias do banco. E aí eu já faço até essa diferença, mais uma diferenciação em relação ao caso das empreiteiras, que nós tínhamos os donos das empresas já flagrantemente envolvidos nos ilícitos, e nos casos das empreiteiras, desde o início ficou claro que se tratava de uma corrupção sistêmica, uma corrupção que estava arraigada na própria política empresarial. Aqui é bastante diferente, a gente aqui trata de falhas de controle, de compliance, que até o momento indicam ser localizadas em algumas agências, em alguns funcionários que se desviavam daquela conduta que deveriam adotar, não uma política
empresarial. É isso só, ficar bem clara essa diferença. Só vou acrescentar um outro aspecto também importante no tocante às empreiteiras, o de que, por reiteradas vezes, nós constatamos ao longo da investigação da Operação Lava Jato tentativas ou êxitos na destruição de provas por empreiteiras investigadas. Então, em muitos casos, como por exemplo da própria Odebrecht, depois, por um momento, ela tentou destruir evidências durante a investigação e depois que celebrou acordos de colaboração e de leniência, seus próprios executivos explicitaram todos os métodos que utilizaram para tentar destruir essas evidências, afastar as provas da polícia e do Ministério Público. Isso não aconteceu só no caso da Odebrecht, em vários outros, de modo que seria muito arriscado buscar essa via da investigação interna para a produção das provas. Complementando essa questão, eu queria realmente que os senhores detalhassem um pouco até onde vocês veem uma responsabilidade da instituição e até onde vocês veem uma responsabilidade de funcionários possivelmente corruptos. O senhor falou, por exemplo, que os funcionários vendiam ali vários produtos, né, Orocap e tal. Enfim, isso obviamente gera um lucro para a instituição que aparentemente é um lucro ilegal, né? O senhor também já participou daquela operação a respeito do Banco Paulista, em que aparentemente funcionários corruptos também estariam atuando no banco, mas até onde eu sei não tem nenhuma responsabilidade institucional ali até agora. Como que a Lava Jato trabalha isso nesse momento? A pergunta é muito pertinente, mas infelizmente eu não posso nesse momento entrar em maiores detalhes, já que são investigações em andamento. Algo que podemos naturalmente trazer aqui é o seguinte raciocínio. O que se apurará, o que está sob apuração é se o banco adotou à época dos fatos todas as cautelas devidas para evitar que funcionários seus fossem cooptados e que com isso valores fossem lavados à ordem de milhões e milhões de reais, ou se ele foi eventualmente omisso nesse controle à época dos fatos. Isso é algo que está sob avaliação na perspectiva da instituição financeira. Sob a perspectiva dos agentes envolvidos e do reflexo dos produtos que eles acabaram por vender para operadores financeiros, esse é objeto de um outro ofício que foi remetido recentemente ao banco para que explicite especificamente quais foram as participações nos resultados que esses funcionários envolvidos tiveram, quais foram as causas, em que medida a anuência dele para com práticas ilícitas contribuiu para os seus resultados nesse complexo de fatos. Todos os mandatos foram De dizer que todos os mandados em relação às pessoas foram cumpridos, né? É óbvio que às vezes a pessoa apresenta mais de um endereço, né? Tem em registros mais de um endereço, então às vezes saem 3 mandados para um mesmo investigado, mas o que se confirmar será cumprido, né? Os outros, mas enfim, foram cumpridos. Não. O José Aparecido Eiras, que atuou na agência de Campos Elíseos de 2011 a 2014, ele foi afastado exatamente quando das funções? Eu não tenho esse dado de cabeça, mas a gente pode certamente estar num dos anexos da representação do Ministério Público, justamente o anexo do procedimento disciplinar. Eu teria que gastar alguns minutos aqui para consultar a data específica, mas daí depois a Fernanda poderia fazer esse repasse da informação. Aí qual que foi o doleiro que movimentou o maior volume de dinheiro, esses 110 milhões, por exemplo? Em qual contexto, desculpa? Qual dos doleiros, qual que fez a maior movimentação de dinheiro nesse esquema de lavagem? Da fase de hoje. Provavelmente, isso é uma pergunta interessante, que a gente acaba descobrindo, na verdade, as fases da Lava Jato são apenas pontas de icebergs. Então, quando a gente deflagra uma fase, a gente acha que o doleiro geria as contas A, B e C.
uma vez que se cumpre a busca e apreensão, a gente começa a ver, opa, tem documento da empresa X aqui também, tem documento da empresa Y, e daí a gente vê que também ele controlava outras contas. Mas, do ponto de partida da investigação, do estado atual da fotografia, o Silvio é um doleiro que movimentou, pelo menos, com o Zac 150 milhões de reais aqui. Então, é uma quantia expressiva, talvez seja a maior da fase de hoje. Eu gostaria de perguntar também aos procuradores, como é que os senhores avaliam, como é que os senhores veem a decisão de ontem do STF? Bom, a decisão ainda não foi completamente definida, né? A argumentação já não cabe a nós oficiar junto ao Supremo. A argumentação já foi deduzida pelo Procurador-Geral, pela Procuradora-Geral e pelo colega que oficiou na sessão ontem, e hoje está pendente de definição, embora já haja uma maioria sobre a questão, sobre os efeitos disso no tempo e nos casos, né? Uma reflexão que devemos fazer, talvez, seja, será que o reconhecimento de uma nulidade pela inobservância de uma regra que não existia na legislação, quando na verdade a legislação estabelecia que a ordem das alegações finais deveria ser a seguinte: Ministério Público em primeiro lugar, assistente de acusação em seguida e depois todos os réus no mesmo momento. E isso foi observado no âmbito da Operação Lava Jato. O Supremo disse que isso seria indevido e que seria necessário dividir, quando há réus colaboradores na ação, as alegações finais em 2 tempos. Então, Ministério Público, assistente de acusação, réus colaboradores e réus não colaboradores. Mas não existia isso na legislação ao momento. Então, o que se está a decidir e não existe, né? O que se está a decidir hoje é se essa mudança do entendimento, que era muito difícil de ser observada por inexistir à época dos fatos, se ela não pode simplesmente produzir efeitos daqui para frente. E não tem nenhum problema nisso, produzir efeitos daqui para frente. Porque o convite que eu faço à reflexão é o seguinte: será que se o Ministério Público tivesse observado a ordem nessas ações com colaboradores, a ordem das alegações de Ministério Público, assistente de acusação, réus colaboradores e réus não colaboradores, será que um réu colaborador não se sentiria injustiçado e procuraria o judiciário para falar, olha, foi quebrada a minha isonomia com os demais réus, isso torna nula a ação? É algo que a gente nunca vai saber, mas no presente momento existe uma decisão do Supremo em vias de ser concluída, decisões do Supremo se cumprem e a esperança que temos é que essa decisão seja modulada em seus efeitos para surtir efeitos somente daqui para frente, trazendo mais segurança jurídica para a aplicação do direito em ações penais que envolvem crimes gravíssimos, não só de corrupção, não só crimes da Lava Jato, como crimes muitas vezes violentos, como o doutor Hiroshi colocou, em que também há réus colaboradores. Se for retroativo, então, os senhores considerariam uma decisão tardia em cima de tudo que já foi feito pela Lava Jato? Eu não compreendi. Por exemplo, seria uma decisão tardia, uma observação tardia em relação a tudo que já foi feito na Lava Jato, que deveria valer só daqui para frente? Seria esse o entendimento? Não, o convite à reflexão? As questões chegam ao Supremo ao longo do tempo, né? E o Supremo, logicamente, aprecia de acordo com a sua agenda. O Instituto da Modulação dos Efeitos de uma declaração de nulidade, de inconstitucionalidade, é previsto em lei e a sua finalidade é justamente trazer segurança jurídica, que é algo que é bastante importante para o próprio sistema. Outro fator que também deve ser levado em consideração, em todos os casos, não falo do caso que foi decidido do Supremo, mas de diversos outros casos da Operação Lava Jato ou não, será que essa ausência de deferimento de um prazo privilegiado para o réu não colaborador apresentar as suas alegações finais, será que isso realmente causou prejuízo no caso concreto? Todos os réus que hoje passaram a alegar que foram prejudicados por não ter lhe sido concedida a possibilidade de argumentar depois de um réu colaborador, eles estão comprovando que eles foram prejudicados realmente por isso? Ou será que se decretará a nulidade de sentenças condenatórias,
para logo depois os réus, colaboradores e não colaboradores, simplesmente ratificarem as alegações finais que já tinham apresentado à época dos fatos. Essa é uma indagação, é um ponto pertinente na análise da nulidade das provas. Houve, de fato, prejuízo concreto ou não? Se trata de uma simples formalidade ou não? Isso é algo que deve nortear, naturalmente, a reflexão de todos os operadores do direito sobre o ponto de vista da decisão que vem sendo tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Voltando à operação em si, a Lava Jato ela propõe, né, mudanças na legislação, tal, até para o combate à corrupção de forma mais efetiva, defende, né? Na explicação que o senhor deu, aparece que os gerentes dos bancos eles eram cooptados pelas quadrilhas justamente com o intuito de vender mais produtos e aumentar aí a lucratividade da atividade, né? O senhor acha que esse tipo de prática deveria ser alterada também? Você acha que um tipo de colocar pressão no gerente para que ele venda mais produtos favorece a esse tipo de corrupção? Na verdade, a questão é bom deixar claro, esses gerentes, eles recebiam benefício econômico direto, muitos deles recebiam valores transferidos para si ou valores entregues em espécie a eles, então o benefício não era unicamente a meta era um dos benefícios que ele teria até de forma dissimulada, né, que tornaria difícil se identificar essa vantagem econômica, mas essas pessoas que são alvo de medidas hoje, elas recebiam parte, inclusive um deles recebia, segundo a pessoa que colaborou com as investigações, o gerente recebia 10% do que ele receberia. Então, há um benefício econômico direto além dessa questão da compra de produtos do banco. Mas falando dessa, além do benefício direto, o senhor acha que ela não pressiona o gerente a ser consultado? Não vejo dessa forma, pessoalmente não vejo dessa forma. Eu acho que uma coisa é o empenho do funcionário em vender produtos licitamente. Outra coisa é a atuação ilícita. Não vejo uma relação direta entre se estimular metas como, enfim, empresas privadas também estabelecem algumas metas, outras empresas privadas, porque no Brasil também. Mas, enfim, não vejo uma relação direta desse estímulo à corrupção. Se me permite complementar, em relação ao primeiro caso, cuja investigação já foi possível aprofundar de uma forma maior, nós conseguimos, e isso consta da representação do Ministério Público, inclusive extratos dos sistemas de propina dos doleiros, dando conta de valores transferidos para os gerentes envolvidos. Então, X reais no dia tal para Eiras. Tem extratos lá do Raul Surur, da Nelma, dando conta desses pagamentos em espécie, né? No tocante à venda dos produtos, é preciso destacar que qualquer empresa, seja ela uma instituição financeira ou não, tem o direito de vender os produtos para os seus clientes, logicamente assegurando aos clientes a escolha, os esclarecimentos devidos. Não há nada de errado nisso. O problema existe quando atrelado à venda ou compra de produtos a vistas grossas ao que de errado está acontecendo. Então, vamos trazer o caso, por exemplo, para uma corrupção típica numa estatal. Pode o diretor da estatal convidar uma determinada empreiteira para participar da licitação, isso é lícito, se ela preencher os requisitos para que seja convidada. Contudo, se ele condiciona o convite da empresa a um pagamento de propina, isso se torna ilícito. Do mesmo modo, em relação às instituições financeiras. É lícito vender produtos, títulos de capitalizações, seguros e por aí vai. No máximo, o que acontece, às vezes, é abusar da paciência dos correntistas, né?
mas o errado acontece quando há um condicionamento da compra desses produtos a se fazer vista grossa as transações em espécie que estão acontecendo, a ausência de documentação da empresa, ao fato dela não ter estrutura e por aí vai. Então, é interessante a pergunta, mas são distinções. Não podemos, logicamente, encarar algo que é corriqueiro, comum e desejável no mercado como ilícito sempre. Existe um ilícito, é exceção, mas essa exceção, infelizmente, produz danos bastante consideráveis, como a gente vê na fase hoje deflagrada. Bom, senhores, então, encerrando a nossa coletiva da 66ª fase da Lava Jato, eu queria, mais uma vez, parabenizar toda a força-tarefa, né? A importância dessa operação, como já bem dita aqui pelo doutor Roberson, a identificação, né, de tipologias de lavagem, principalmente dentro do sistema financeiro nacional, são relevantes para a evolução do próprio sistema de controle e de compliance das instituições envolvidas. Esse tipo de tipologia, quando identificada, é levado aos fóruns adequados, seja internamente, seja no âmbito da INCLA, são desenvolvidos técnicas para que sejam impedidos a repetição desses atos ilícitos, e isso, do ponto de vista social, tem uma importância muito significativa. Então, meus parabéns a toda a equipe que está participando dessa investigação, a cada obstáculo que é posto, mais uma fase da Lava Jato, né? Meus parabéns a todos.